nome é Luana, e essa história aconteceu em 2021, quando eu morava sozinha num pequeno apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, Paraná. Na época, eu tinha 34 anos e trabalhava como redatora freelancer. O meu trabalho permitia que eu ficasse em casa o dia inteiro, o que era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque evitava o trânsito e me dava liberdade de organizar meus horários. Ruim porque eu praticamente não via gente. Meus dias eram silenciosos, e a maior parte das interações que eu tinha era por e-mail ou mensagem de WhatsApp. Eu não era exatamente antissocial, mas não fazia questão de sair. Tinha um relacionamento com um cara que morava em outra cidade e que eu via a cada 2 semanas. A rotina era pacata. Meu apartamento era modesto, mas bem localizado. Tinha uma sacada com vista para a rua e, logo em frente, havia um prédio antigo de 4 andares, bem próximo do meu. Eu nunca me importei com os vizinhos desse prédio. Até que começou a acontecer uma coisa estranha. Eu percebi que um homem, provavelmente com uns 40 e poucos anos, estava sempre na varanda de um dos apartamentos do prédio da frente. No começo achei coincidência. Depois percebi que não importava o horário. Se eu abria a cortina, se eu saía na sacada, se eu acendia a luz da sala, ele estava lá, de pé, parado, me olhando. Não estava fumando, não estava no celular, apenas olhando. Era como se ele soubesse exatamente quando eu estava ali. Tentei racionalizar. Talvez ele estivesse apenas admirando a vista. Talvez ele fosse excêntrico. Mas com o passar das semanas, ficou claro que era mais do que isso. Eu decidi fazer um teste. Apaguei todas as luzes da sala, fiquei escondida atrás da cortina e esperei. Em menos de 2 minutos ele surgiu. Parou na beirada da sacada e ficou olhando fixamente para o meu apartamento. Naquela noite, não consegui dormir direito. No dia seguinte, fui falar com o síndico do meu prédio. Contei o que estava acontecendo e perguntei se havia alguma forma de falar com o prédio da frente. Ele disse que infelizmente não podia fazer nada, que era outro condomínio, outra administração. Eu teria que procurar a polícia se me sentisse ameaçada. Mas ameaçada como? O homem não fazia nada. Ele só olhava. E isso, de alguma forma, era pior. Comecei a fechar as cortinas o tempo todo. Passei a evitar sair na sacada. Mesmo assim, sentia o olhar dele, como se ele estivesse esperando uma brecha. As coisas ficaram ainda mais perturbadoras quando começaram a desaparecer objetos do lixo do prédio. Mais especificamente, do lixo que eu descartava. Um envelope com meu nome desapareceu. Dias depois ele reapareceu, rasgado, em frente à porta do meu apartamento. Achei que fosse alguma pegadinha, mas começou a acontecer de novo. Um rótulo de iogurte que eu havia jogado fora reapareceu dobrado, encaixado entre a grade da porta. Era como se alguém estivesse fuçando meu lixo e devolvendo as coisas, de forma silenciosa, perturbadora. Fiquei com nojo, raiva, medo. Comecei a me sentir vigiada o tempo todo. Troquei a fechadura da porta. Instalei trancas extras. Coloquei uma câmera de segurança apontando para a porta de entrada. Certa noite, acordei com um barulho leve vindo da sala. Um rangido, como se fosse o som da porta de vidro da sacada tentando ser aberta. Saí do quarto em silêncio, com o coração disparado, e me aproximei da sala. Foi quando eu vi. Uma mão estava tentando forçar a fechadura da porta de vidro por fora. Meu apartamento ficava no 2º andar, e a varanda dava para o prédio vizinho. Havia um pequeno espaço entre as sacadas. Era possível, com algum esforço, que uma pessoa saltasse de uma para a outra. Eu gritei. Alto. A mão sumiu. Ouvi passos correndo. Depois, um barulho seco, como se alguém tivesse saltado de volta. Liguei para a polícia, desesperada. Quando eles chegaram, fizeram ronda, mas disseram que não havia ninguém. Nem sinal de arrombamento. Fiquei acordada até o dia amanhecer. Na manhã seguinte, fui para a casa de uma amiga. No mesmo dia, comecei a procurar outro apartamento para alugar. Consegui sair dali em 1 semana. Nunca soube quem era aquele homem. Nunca tive uma prova concreta. Nunca consegui identificar com certeza qual apartamento era o dele.
Mas eu sei o que vivi. Hoje moro em outro bairro, um lugar mais movimentado, com janelas voltadas para a rua, sem sacada, sem vista para vizinhos. Ainda trabalho de casa, mas desde então, nunca mais me senti completamente segura e nunca mais deixei minhas cortinas abertas. Meu nome é Larissa. Em 2019, eu tinha 25 anos e morava em Belo Horizonte, no bairro São Gabriel. Trabalhava no centro, num escritório de contabilidade que ficava a quase 1 hora de casa. Como não dirigia, ia e voltava todos os dias de ônibus. Pegava a linha 952 por volta das 6 da manhã, no ponto final perto do campo de futebol, onde o ônibus já vinha quase vazio. A rotina era sempre a mesma: acordar às 5, sair no escuro, pegar o ônibus quase vazio, colocar os fones e tentar dormir um pouco até chegar ao centro. Eu gostava da tranquilidade da manhã. O ônibus ainda com cheiro de banco limpo, a cidade acordando lentamente. Parecia um momento só meu. Mas tudo isso mudou numa terça-feira. Entrei no ônibus como sempre. O cobrador me cumprimentou com aquele aceno automático e eu segui até o fundo. Quase todos os bancos estavam vazios, mas tinha um homem sentado exatamente no último banco, no canto esquerdo. Barba rala, capuz, o rosto parcialmente encoberto. Ele estava me encarando, não de forma agressiva, mas direta. Sabe quando o olhar não se desvia nem por um segundo? Sentei 2 bancos à frente dele, na lateral oposta. Fingi mexer no celular, mas dava para sentir o peso do olhar. Só que o ônibus seguiu seu caminho e eu tentei esquecer. No dia seguinte, ele estava lá de novo. Mesmo lugar, mesmo capuz, mesmo olhar. O que me arrepiou foi perceber que ele parecia estar esperando exatamente naquele horário. Mesmo com tantos assentos vazios, me seguiu com os olhos assim que entrei. Comecei a desconfiar, mas tentei racionalizar. Talvez fosse morador da região. Talvez só estivesse indo trabalhar. Mas no terceiro dia, quando entrei no ônibus e vi o mesmo homem, no mesmo banco, com a mesma expressão, alguma coisa dentro de mim me avisou: tem algo muito errado. Comecei a mudar de lugar. Sentava na frente, depois no meio. E ele também mudava. Nunca perto o suficiente para parecer suspeito, mas sempre no campo da minha visão. Na semana seguinte, ele já não fingia disfarçar. Um dia, quando o ônibus ficou vazio antes de chegar ao centro, ele veio até o banco logo atrás do meu e se sentou. Eu quase congelei. Fingi estar em uma ligação. Ouvi ele respirando, fundo e lento, e então ele disse, quase num sussurro: "Você sempre desce no ponto do Mercado Central, né?" Meu estômago virou. Ele sabia onde eu descia. Eu não respondi. Simplesmente me levantei e fui até o motorista, dizendo que não estava me sentindo bem e que ia descer na próxima. Pedi ajuda. O motorista parou antes do ponto normal, me deixando mais perto da portaria do prédio onde eu trabalhava. Entrei correndo. Naquele dia, fiquei em estado de alerta o expediente inteiro. Contei para minha chefe e ela me autorizou a sair mais cedo. Liguei para o meu pai e pedi para ele me buscar no fim do expediente. No caminho para casa, expliquei tudo. Ele ficou preocupado, mas como ainda não tinha acontecido nada grave, decidiu apenas me acompanhar nos dias seguintes. O homem sumiu por uns dias. Achei que talvez ele tivesse percebido que eu estava desconfiada. Mas 2 semanas depois, voltei a pegar o ônibus sozinha. E aí, tudo piorou. Era uma quarta-feira. Quando entrei no ônibus, ele não estava lá. Suspirei aliviada. Sentei no banco do meio e comecei a ouvir música. Uns 5 minutos depois, percebi que o ônibus tinha parado num ponto vazio e alguém havia entrado pela porta de trás, mesmo sem ser permitido naquele horário. Era ele. Ele sentou bem atrás de mim. De novo, em silêncio. Mas dessa vez, o olhar tinha mudado. Não era só observação. Era obsessão. Como se ele estivesse esperando o momento certo para fazer algo. A tensão era tão forte que meu corpo doía. Quando o ônibus se esvaziou no centro, eu esperei mais tempo para descer. Mas quando finalmente levantei,
Ele levantou junto. Seguiu meus passos. Passei pela catraca e virei à direita como sempre. Ele também. Acelerei o passo. Ele também. Passei pelo camelódromo, virei na Rua dos Guaranis, entrei numa lanchonete fingindo procurar algo. Ele ficou parado do outro lado da rua, me observando. Eu me escondi no banheiro e liguei para o meu irmão. Enquanto ele não chegava, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você parece nervosa hoje. Tá tudo bem? Eu congelei. Olhei pela janela do banheiro. O homem já não estava mais ali. Quando meu irmão chegou, saí e entrei direto no carro. Decidimos ir até a delegacia. No boletim expliquei tudo. Mostrei o número da mensagem, mas era um chip pré-pago sem identificação. Os policiais disseram que eu deveria tentar conseguir uma foto dele, ou ao menos anotar os horários e descrever melhor o rosto. Disseram que, infelizmente, ainda não havia crime, só suspeita. Comecei a trabalhar remotamente por um tempo, alegando ansiedade. Meus pais passaram a me levar para todos os lugares. E então, uma noite, algo que parecia o fim virou o pior momento da minha vida. Estávamos jantando. Minha mãe foi buscar a correspondência e voltou com um envelope pardo, sem remetente. Dentro havia várias fotos minhas. Fotos tiradas de dentro do ônibus, pela janela do escritório, e uma, a pior, de mim dormindo no ônibus, a cabeça encostada na janela. No verso da última foto, escrito a caneta, é mais bonito quando você não percebe. A polícia foi chamada de novo. Entregamos tudo. Eles rastrearam o chip da mensagem, mas o CPF usado era falso. Nunca conseguiram identificar o homem. Com medo, mudei de bairro, de trabalho e até de cidade, indo morar em Contagem com minha tia por quase um ano. Até hoje, não sei quem ele era, como conseguiu meu número, nem como sabia tanto da minha rotina. Eu só sei que tem gente que vive escondida no cotidiano, se misturando como se fossem invisíveis, até o dia em que decidem ser vistos. Meu nome é Matheus, e essa história aconteceu comigo em 2013, quando eu tinha 11 anos. Eu morava com minha mãe e meu irmão mais velho, o Tiago, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A gente vivia numa casa simples, numa rua bem comum, num bairro cheio de famílias e aposentados. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia, pelo menos de vista. Eu estudava numa escola pública que ficava a umas 6 quadras de casa. Como era perto, minha mãe deixava eu ir e voltar sozinho, o que na época era bem normal por lá. Eu sempre fazia o mesmo caminho, passava pela padaria, depois pela Praça dos Ipês e então seguia até minha rua. O trajeto era tão automático que às vezes eu nem percebia os detalhes ao redor. Tudo começou numa terça-feira, depois da aula de educação física. Eu estava cansado, suado, e só pensava em chegar em casa para tomar um banho e comer alguma coisa. Quando virei a esquina da padaria do seu Ademir, notei um carro parado. Era um Chevette marrom escuro, bem antigo, com os vidros levemente abaixados e o motor ligado. No banco do motorista, um homem. Boné, óculos escuros e a cabeça levemente inclinada para o meu lado. Ele parecia me observar. E naquela primeira vez, eu só senti um desconforto leve. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mas você tenta ignorar porque parece bobo? Foi isso. No dia seguinte, o carro estava parado em outro ponto do trajeto, perto do mercadinho. Dessa vez, o homem estava lendo um jornal, ou pelo menos fingia. E quando eu passei, ele levantou os olhos e, de novo, me olhou diretamente. Fiquei arrepiado, mas tentei me convencer de que era paranoia. Criança tem a mente fértil, certo? Mas não era imaginação. Durante os 10 dias seguintes, ele apareceu todos os dias úteis, em locais diferentes do trajeto da escola. Sempre no carro, sempre me olhando. Nunca sorria, nunca acenava, só observava. Um dia, passei de bicicleta com uns colegas, e ele estava estacionado do outro lado da rua, com a cabeça levemente virada, como se calculasse meus movimentos. Meus colegas não notaram, ou não comentaram. Contei para minha mãe. Ela riu e disse que devia ser algum pai esperando o filho. Meu irmão Tiago até debochou. Vai ver, você tem um fã secreto, maninho. Só que aquilo não era brincadeira. Passei a mudar o caminho de volta. Pegava ruas mais longas, desviava por dentro da feira,
Mas de algum jeito, ele sempre reaparecia. E foi aí que o medo deixou de ser vago e virou concreto. Numa sexta-feira, perto das 5 da tarde, eu estava voltando sozinho. Já tinha anoitecido um pouco porque o tempo estava nublado. Quando virei a última esquina antes da minha rua, o Chevette passou por mim devagar. O vidro estava abaixado e pela primeira vez ele falou: "Você tá sempre sozinho, né?" A voz era rouca, arrastada, quase sussurrada. Eu gelei. Fiquei paralisado por um segundo. Depois corri. Corri como nunca na vida. Abri o portão de casa com a chave tremendo na minha mão e entrei com tudo, trancando atrás de mim. Dessa vez, minha mãe percebeu meu estado. Contei tudo. O tom da conversa mudou. Ela ligou pro Tiago, que veio da faculdade na hora. No dia seguinte, minha mãe foi até a escola comigo e relatou o caso. A diretora disse que já tinham ouvido outras histórias parecidas nas redondezas, mas nada tinha sido comprovado. Disseram para anotar a placa, mas o carro não tinha placa na frente e atrás estava coberta por lama. Passamos a ir juntos à escola, eu e Tiago. Mas o homem ainda aparecia, às vezes mais longe, no fim da rua, outras vezes mais perto da escola. Era como se ele estivesse mapeando os nossos horários. No sábado seguinte, acordei com um barulho no portão. Era umas 6 da manhã. Achei que fosse o carteiro, mas era muito cedo. Quando fui olhar pela cortina da sala, não vi ninguém. Mas minha mãe encontrou, pendurada no portão, uma sacola de supermercado, com um pacote de balas, um pirulito e um bilhete. O bilhete estava dobrado em 4 e tinha meu nome escrito à caneta, para Mateus. Dentro, havia um recorte de jornal de uma matéria antiga, de 2007. Era sobre uma criança desaparecida em Campinas. E embaixo, escrito com letras tortas e espaçadas, estava: "Você tem sorte, por enquanto." Minha mãe surtou. Chamou a polícia, fez um boletim. O carro não apareceu por uns dias. Mas logo depois, uma vizinha disse ter visto o Chevette passando devagar na frente da nossa casa, várias vezes, sempre de noite, entre as 10 e 11. A polícia disse que estava acompanhando o caso, mas não tinham muito o que fazer. A coisa mais bizarra aconteceu 2 semanas depois. Eu tinha começado a ter aula de reforço 2 vezes por semana, na casa de um colega. Um dia, eu saí um pouco mais tarde que o normal. Já era noite. Quando me despedi e fui pegar a bicicleta no quintal, reparei que o portão estava entreaberto. Achei que o pai do meu colega tinha esquecido de trancar. Foi aí que ouvi o ronco do motor. O Chevette estava parado no fim da rua, com os faróis apagados, mas com o motor ligado. E desta vez, o homem estava fora do carro, escorado na lateral, com um celular na mão, apontado diretamente para mim. Entrei de volta gritando. O pai do meu amigo correu até o portão, mas o carro já estava arrancando. Dessa vez, conseguimos anotar metade da placa. Entregamos para a polícia, que disse que investigaria. Nunca soubemos quem era. Nunca tivemos nenhuma confirmação. Mas depois disso, ele nunca mais apareceu. Eu terminei o ano letivo com medo constante. Minha mãe me acompanhava para todo lado. Nunca mais andei sozinho naquele bairro. Hoje eu tenho 22 anos, e toda vez que passo por um carro antigo parado, ou vejo um homem encostado em algum muro me olhando de longe, o medo volta. Porque eu sei que existem pessoas que vivem no limite da escuridão, esperando por um momento de distração. E eu quase fui uma vítima disso.